Na banca de estudo, aprovação. Oi, galerinha, sou eu aqui de novo, professora Flávia Queiroz. Vamos hoje para a nossa segunda aula, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre os pré-socráticos, tá? Só para a gente entender, quando a gente fala os pré-socráticos, então a gente automaticamente entende que eles vieram antes de Sócrates, mas cronologicamente não significa isso. Por quê? Porque muitos pré-socráticos foram contemporâneos a Sócrates, não só a Sócrates, mas todos aqueles outros filósofos que seguiam os pensamentos de Sócrates, tá? Então, cronologicamente, não necessariamente eles vieram antes, eles foram contemporâneos também, certo? Mas quando a gente fala de pré-socráticos, é porque eles não eram ontológicos, eles eram aqueles filósofos que estavam preocupados em descobrir, né, a origem das coisas. A gente chama eles de naturalistas, né? Aqueles que estavam preocupados em descobrir a origem de todas as coisas, a origem do cosmos, tá certo? A gente também chama eles de esse período aí que eles vivem de cosmologia, como eu tinha falado na aula anterior. Eu mostrei para vocês a diferença entre cosmogonia e cosmologia, que cosmogonia era a explicação do universo por meio do mito, não é isso? Dessas explicações mitológicas. E aí a cosmologia vem numa tentativa de explicar racionalmente a origem de todas as coisas. Então a cosmologia é esse período em que os pré-socráticos ou naturalistas estão buscando explicações para a origem do cosmos, do universo, tá certo? Então vamos prosseguir aí e que a gente tenha uma excelente aula, tá? Os filósofos pré-socráticos, eles tinham uma principal preocupação, que era investigar a física. Quando a gente fala física, a gente está falando de natureza. Então eles chamavam de natureza a física. E quando eles falavam de natureza, a gente não fala apenas da natureza das árvores, né, plantas, dos rios, né? A gente não está falando somente disso. Quando eles falavam natureza, eles queriam dizer tudo, né? Tudo o que nos cerca, né? Ou seja, todo o universo, né? Toda a Terra, tudo que envolve. Então a gente pode dizer que seria o cosmos mesmo, né? Que seria absolutamente todas as coisas, esse mundo físico, tá certo? Então eles investigavam a física, a natureza, tudo. E eles estavam buscando principalmente o quê? O que teria originado todo este universo, né? Então eles procuravam a arquê, a palavra grega, né? Arquê, ou seja, qual o princípio que originou toda a física, ou seja, que princípio teria dado origem a toda essa natureza, todo este mundo que nos cerca. Como é que tudo isso teria surgido? Alguma coisa fez, algum princípio gerador, alguma coisa foi ligadinha lá e que acabou originando todas essas coisas. Então esta era a grande preocupação deles. E pensando nisso, eles acabaram fazendo duas grandes rupturas. A primeira teria sido, a primeira de todas, foi entender o mundo com o uso da razão, né? Porque se a gente observa antes, isso é cosmologia. Antes a religião, a tradição estava muito presente para explicar as coisas, né? E de repente esses naturalistas, eles chegam para romper com isso, para dizer não, nós queremos explicações racionais para o surgimento. Nós queremos descobrir qual a arquê que gerou a física, ok? E a segunda ruptura é ensinar as pessoas a usar a razão. Ao invés de pensar por si mesmas, procurar, né, o conhecimento, buscar o conhecimento acima de tudo, não apenas a partir do que disseram, a partir do que a tradição falava, do que a própria religião politeísta grega dizia. Pronto, em busca desse elemento primordial, de descobrir qual era a arquê, ou seja, qual era o elemento que teria dado origem à física, né, houveram dois grupos principais, né, de filósofos que buscaram essa explicação, que eram os monistas e os pluralistas. Por monistas, a gente entende o quê? O universo seria formado por um único elemento. Então, a arquê seria apenas um elemento. Por exemplo, tiveram filósofos que acreditavam que a arquê era água, né? A água seria o elemento gerador, outros achavam que seria o ar. O ar foi o elemento
foi arquê, o elemento que gerou a física, que gerou todas essas coisas, todo o universo que nos cerca. Então, esses filósofos que acreditavam que era um único elemento, eles foram chamados de monistas. E os filósofos que acreditavam que podia ser mais de um elemento, como por exemplo, tiveram filósofos que acreditavam que eram os 4 elementos, água, ar, terra e fogo. Outros acreditavam que eram os átomos, ou seja, diversas partículas, indivisíveis, múltiplas, infinitas, né? Então esses eram chamados de pluralistas. Nós temos agora, nesse slide que vocês estão vendo, as escolas pré-socráticas, né? No caso, a gente divide elas, é mais uma divisão também por lugar, né? Geográfica. A escola jônica, né? Que a gente vai ter aí, principalmente em Éfeso, em Mileto também, né? Essas cidades gregas vão formar ali a escola jônica. Né? Os principais representantes da escola jônica, Tales de Mileto, que vocês já ouviram falar muito bem dele, porque ele era matemático, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro também de Mileto, e depois Heráclito, que é bastante citado, inclusive no Enem, Heráclito de Éfeso. Né? Eles eram monistas, né? Cada um deles vai defender um elemento, vai dizer que é um elemento, né? da natureza, e mais na frente a gente vai entender um pouquinho mais sobre ele. Aqui tem a escola itálica, né? Que a gente tem como principal representante Pitágoras, vamos falar dele também, e a eleática, né? Que aí tem como os dois principais representantes Parmênides e Zenão de Eleia, certo? Da cidade de Eleia. E por último a gente tem os pluralistas, que aí são bem representados pelos atomistas, que aí tem Leucipo, Demócrito, de Abdera, Epicuro, que são aqueles filósofos que vão acreditar na pluralidade, né? Esses aí que você está vendo, eles acreditavam que era o átomo, e vão ter outros que vão acreditar que eram os 4 elementos, né? Mas isso aí a gente vai ver bem detalhadinho mais pra frente, ok? Nesse slide vocês já estão vendo o mesmo esqueminha, tá certo? Só que essa aqui é a primeira fase do pensamento pré-socrático. Se você observar, os atomistas, os pluralistas não estão aqui, né? Então você está vendo aqui, ó, a escola itálica, que você está vendo Pitágoras de Samos, o pitagorismo, né? Filosofia, o número. E aqui, divididinho aqui, ó, você vê a escola eleática, logo abaixo da itálica, né? Que aí é Parmênides, aquilo que não se move, é o ser. Zenão de Eleia, são os paradoxos. Melisso de Samos, essa escola aqui era dos pensadores de Eleia, por isso a escola eleática, tá certo? Aí tem aqui a escola jônica, que a gente vai ter aqueles que são de Mileto, que aí é Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, que são os de Mileto, e também na escola jônica você vai ter aqueles outros que não são de Mileto, Xenófanes, de Colofon, os nomezinhos horríveis, né? Então você vai ver Heráclito de Éfeso, que a gente vai falar bastante dele, que é bem importante, tá certo? Todos na escola jônica. Esse é só mais um slide explicativo para a gente entender bem, ok? A gente vai começar pelos filósofos da escola itálica. A escola itálica, ou pitagórica, justamente pela referência que faz a Pitágoras, ela foi uma das principais escolas, né, da filosofia grega pré-socrática. Foi fundada na Península Itálica, especificamente na cidade de Crotona, tá certo? E foi fundada pelo próprio Pitágoras. O pentagrama que você está vendo aí na imagem era o símbolo da escola, tá certo? Os principais filósofos, como eu tinha falado para vocês, Pitágoras, né, de Samos, Arquitas, de Tarento, Filolau de Crotona, entre outros, né, mas o principal que a gente sempre cita é o Pitágoras de Samos. Pitágoras, né, ele foi um filósofo matemático, né, criador de uma escola cujos seguidores se chamavam pitagóricos também. Lá eles estudavam geometria, aritmética, astronomia, música, né? O pentagrama era o seu símbolo, como a gente viu na imagem passada, e o lema dele era tudo é um número, porque na verdade ele acreditava, né, ele como pré-socrático, acreditava que arquê, ou seja, o elemento que teria originado
todo o universo, na verdade, era regido pelos números ou por relações matemáticas, né? Até hoje existem diversos estudos, inclusive, que explicam, que falam bastante sobre essa questão da relação dos números, né? Que tudo é regido por números, por equações matemáticas, e, né? Então veja, nesse período ele já tinha essa visão e até hoje, né? Existem diversos outros filósofos, físicos, matemáticos, diversos estudiosos, cientistas que também acreditam nisso e continuam estudando e fazendo essas relações, tá certo? Esse foi o grande Pitágoras. Aí eu trouxe alguns representantes da escola jônica, né, os principais, né, os três, que inclusive foram os primeiros, assim, pré-socráticos, né, que é Tales de Mileto, matemático, Anaximandro e Anaxímenes, todos eles monistas, todos eles acreditavam que um único elemento era gerador da física, né, seria a arquê. Então esses são os principais representantes da escola jônica. E a escola jônica, como primeiro representante aí, a gente tem Tales de Mileto, né, que ele, a partir da observação da natureza, ele conclui que as plantas nutrem-se de umidade. Olha o que tem escrito. Os germes vivos são úmidos e a água é um elemento vital à sobrevivência do homem. Então ele acreditava que a água seria arquê, o elemento principal, primordial, o elemento essencial que teria originado todas as coisas, porque ele observou que todos os seres vivos, todos eles possuem água, mesmo que em quantidades diferentes, mas todos eles necessitam de água para poder sobreviver, inclusive o próprio ser humano, né, que o nosso corpo é formado por, né, 80%, 75%, 80% de água, né? Então ele mostrava isso. Então ele começou a observar os germes vivos são úmidos, né? Ou seja, as plantas, as raízes, elas precisam de água para serem nutridas. Então ele começou a fazer essa observação e disse, não, a água é o elemento essencial e originário de todas as coisas, é a arquê da physis. Já Anaximandro, que também fazia parte da escola jônica, ele dizia que este elemento primordial seria um elemento que não dava para você determinar esse elemento, porque ele simplesmente era infinito e indeterminado. Ou seja, o princípio gerador, ele era algo que não dava para você definir. Por exemplo, não era nem úmido, nem seco, nem quente, nem frio, nem sólido, nem líquido. Ou seja, era um elemento infinito, indeterminado. Ele deu o nome para esse elemento de apeiron, né? Então, o apeiron seria este elemento que teria originado todas as coisas, mas que seria um elemento impossível de ser determinado e impossível de ser quantificado pelo fato de ser infinito. Né? Era a visão dele, mas era monista, acreditava que seria este o único elemento, mesmo que ele não conseguisse definir, mas era este o elemento. Já Anaxímenes, certo? Já a Anaxímenes, que foi discípulo de Anaximandro, acreditava parecido com ele, que existia um elemento que realmente não dava para você quantificar porque ele era infinito e nem dava para você determinar muito bem se era úmido, seco, se era quente, frio, né? Então existia esse elemento que era dessa forma, mas ele deu nome a este elemento. Ele disse que este elemento gerador de todas as coisas era o ar, né? Porque ele dizia que o ar passa por tudo, tudo necessita de ar, né, para existir. Então ele chama o arquê, o elemento gerador da physis, ele chama de ar. Né? Então tem aí o exemplo dos três monistas da escola jônica, um seguidor do outro, né? E que Tales de Mileto dizia ser a água, o elemento gerador, Anaximandro dizia ser o apeiron, indeterminado e indefinido, e Anaxímenes dizia ser o ar, certo? O elemento criador de todas as coisas. Para concluir a escola jônica, eu trouxe para vocês Heráclito de Éfeso, que a gente não poderia deixar de vislumbrar esse grande pensador, até porque ele já esteve presente diversas vezes, né, depois
mais para frente eu vou trazer algumas fichas de exercício que vão ter questões dele, do Enem, inclusive, né, que é Heráclito de Éfeso, né? Heráclito, ele tinha uma visão, certo, de que tudo, na verdade, estava em constante movimento, né? E para ele, o princípio gerador das coisas era algo que o tempo inteiro transformava as coisas. Por isso ele acreditava que era o fogo, o elemento transformador, porque ele achava que o tempo inteiro as coisas estavam mudando. Para ele tudo era fluxo, tudo era fluxo. O homem jamais seria o mesmo. E aí eu trouxe essa frase, né, que ela explica muito bem o pensamento dele, né? Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Assim, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos, né? Portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre os contrários. Ele dá esse exemplo do rio, né? Ou seja, um homem jamais pode entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque aquele homem, quando ele entrar a segunda vez naquele rio, primeiro que o seu pensamento já mudou, ele já é outra pessoa, ele já mudou as suas convicções, né? E aquela água do rio, ela já não vai ser mais a mesma, porque o rio é fluxo. As águas que passam, elas são correntes. Então a água já mudou, o homem já mudou. Então ele acredita que a vida, né, que tudo é transformado, que o tempo inteiro as coisas estão transformando, estão se revezando, né? Por isso ele traz essa ideia de contrários. A vida é constante revezamento de opostos, né? Uma hora triste, outra hora feliz, uma hora quente, outra hora frio, uma hora o silêncio, outra hora o barulho. Então, ou seja, ele traz essa ideia, né, de fluxo. Por isso que ele fala do fogo, porque o fogo é transformador, né? O fogo transforma uma coisa em outra, né, o tempo inteiro. Então, para ele, o elemento que seria essencial para a existência de tudo isso seria um elemento transformador, que seria o fogo. E para ele, tudo era fluxo, né? Tudo passava, tudo se transformava, tudo mudava o tempo inteiro. Então, o real é sempre fruto, a realidade para ele era sempre fruto da mudança. E a gente vai ver, inclusive, né, depois a gente vai comparar a ideia dele com a de Parmênides, né, que já é da escola eleática, né, e aí eu vou trazer ele mais uma vez para vocês verem, ok? Terminada a escola jônica, a gente vem para a escola eleática, né, e aí o grande representante é Parmênides de Eleia, né, e a gente vai ver que ele faz oposição ao próprio Heráclito que eu acabei de falar para vocês. Para Parmênides de Eleia, né, o ser era o grande arquê, na verdade, o princípio que gerou todas as coisas era o próprio ser, a existência, né, porque ele dizia o ser é, né? Então, o principal expoente, né, ele foi o principal expoente da escola eleática, e como principal expoente, ele faz uma crítica a Heráclito. Ou para ele, ao tudo flui de Heráclito, né? Para Heráclito tudo flui, ele falava de que não, o ser, o que existe é imóvel, ele não se modifica, porque o que é simplesmente, né? Ele não vai deixar de ser, né? Então ele se contrapõe. Enquanto Heráclito fala que tudo está em constante movimento, e isso é a realidade é o constante movimento, é a mudança, ele diz não. A mudança os sentidos que estão te enganando, que estão te dizendo que tudo está mudando, mas que na verdade nada muda, porque a essência das coisas não muda. Então a essência que gera todas as coisas, ela é imutável. Para ele era o ser, e o ser é imutável, ele não muda. Então ele se contrapõe diretamente a Heráclito, é uma briga sem é uma briga sem fim dos dois, né? Porque Parmênides ele vai sempre relutar contra essa ideia de Heráclito, né? Que ele vê o que ele diz, né? O ser, dizia Parmênides, é o logos, porque sempre idêntico a si mesmo, sem contradições, imutável, imperecível. O devir, o fluxo dos contrários, é a aparência sensível, é mera opinião que formamos, porque confundimos a realidade com as nossas percepções.
Então, para ele, o que a gente enxerga de mudança são os nossos sentidos que estão nos enganando, são os nossos olhos, o que a gente enxerga, são os nossos ouvidos. A gente acha que tudo está mudando, a gente acha que tudo está se transformando, mas na verdade a essência das coisas ela não muda. O pensamento de Parmênides, eu diria que ela antecede o pensamento platônico, porque Platão também trata desse mundo das ideias, onde nada muda, e o mundo sensível, que é esse que a gente vive aqui. E esse mundo sensível é o mundo dos sentidos e que é super enganoso, né? Porque nós somos enganados pelos nossos olhos, pelo que a gente vê. Então nem tudo que a gente vê é o real, né? E os nossos sentidos têm nos enganado. Então a ideia de Parmênides é justamente essa, é dizer que este mundo de mudanças que nós vemos, achando que é fluxo de contrários, achando tudo isso é aparência. Por quê? Porque a essência das coisas é imutável, ela não muda. O que é, e o que não é e nunca vai ser, porque não tem como ser. Você está entendendo? É até um pouco confuso, mas se você pensar direitinho, ele está querendo dizer que uma coisa, ela nunca vai mudar. Se ela não é, ela nunca virá a ser, porque ela simplesmente não é, né? Então, ou seja, esse é o fantástico Parmênides. Os dois, é muito importante que vocês estudem bastante os dois, porque são os dois os mais citados entre os pré-socráticos, tá ok, gente? Então não deixem de dar uma lidinha sobre eles, né, na apostila de vocês. Saindo um pouquinho da loucura de Parmênides, né? Do que do que não é, e nunca virá a ser, né? Saindo um pouquinho dessa loucura de Heráclito e Parmênides, dessa briga. Então a gente vem para a escola atomista. Lembrando assim que aquela ideia dos monistas, que são aqueles que acreditam que é o único elemento que gera todas as coisas, a gente vai começar agora os pluralistas, que são aqueles que acreditam que podem ser diversos elementos, né? Então a gente tem inicialmente a escola atomista, né, que foi criada aí principalmente pelo Demócrito, mas fazem parte dela Leucipo, Demócrito, né, entre outros, que são aqueles que acreditam que todo o universo foi feito de partículas extremamente pequenas e indivisíveis. E essas partículas nada mais são do que os átomos. Por isso, escola atomista. E sobre os atomistas, eu trouxe o exemplo de Demócrito. Demócrito de Abdera, que foi ele que desenvolveu essa ideia, né, do atomismo. Ele afirmava que todas as coisas que formam esta realidade, né, que formam a física, elas são constituídas por átomos. A gente até estuda isso, né, no ensino médio, né, que tudo é formado por átomos, né, que são essas partículas que são invisíveis e indivisíveis, né. Então, para ele, o átomo é o equivalente ao conceito do ser, para Parmênides, né? Então, para Parmênides, né? Ou seja, o elemento que gerou todas as coisas, ele como é que eu posso dizer? Ele não muda, né? O tempo inteiro. Ele é aquilo que é imutável. A mesma coisa para os atomistas, o átomo seria este elemento que teria formado todas as coisas e que está lá, invisível, indivisível, que não muda, é constante, certo? Então, além dos átomos, ele ainda desenvolveu a ideia do vácuo, que a gente também estuda em física, né? Que representa a ausência do ser. Então, o que é átomo, o que não é o vácuo. Ou seja, ali não existe nada, no vácuo não existe absolutamente nada. É o não ser para Parmênides, né? O que é e o que não é e nunca virá a ser. Aí a semelhança entre os dois. E para nós concluirmos os pluralistas, a gente tem Empédocles, que é um pluralista clássico, né? Empédocles de Agrigento, ele acreditava nas 4 raízes de todas as coisas, ou seja, que tudo foi formado pelos 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Tem até um desenho animado que tinha os 4 super-heróis: terra, fogo, né? Aí eram esses 4 elementos aí. São os 4 elementos que teriam gerado todas as coisas. Então, para ele, o arquê era terra, água, fogo e ar.
não é? E seriam eles que seriam originados a physis. Então a gente conclui aí todo esse ciclo de pré-socráticos, alguns monistas, outros pluralistas, certo? E todos eles buscando uma única coisa, descobrir o elemento essencial e gerador de todas as coisas, chamado de arquê, e que teria dado origem a tudo que nos cerca, que eles chamavam de physis, a natureza, ok? E é isso aí. E a gente conclui a nossa aula de hoje. Não esquecendo, é óbvio, de que vocês precisam ler. Leiam na apostila, tem todos esses filósofos que eu falei para vocês. Pesquisem mais, certo? Leiam mais, viu? E para que a gente possa solidificar todo o conhecimento que foi adquirido nessa aula. Tá certo, gente? Então, um beijo no coração aí de vocês, um abraço e se cuidem. Fiquem em casa. Ficou com essa zoada